Olá, olá. Me parece presente aqui só o Clébio, né? Boa noite, Clébio. Vamos aguardar o resto dos seus colegas. Enquanto isso, eu vou projetando o negócio aqui, né? Os nossos slides. Não, tá ótimo. Não mesmo, é só um álcool em gelo aqui, alguma coisinha. Quando você colocou essas atividades? Deixa eu fechar aqui.
Bom, pessoal, está presente aí o Rafael, né, que eu já vi aqui nos corredores, e o Clébio. Deixa eu fazer uma chamada lá para a turma, né? Ver por que a galera não entra ainda, por que não entrou ainda. São agrícola. Bom, nós somos 5 participantes, né, dos quais 2 não são estudantes. Vamos lá, então, Rafael e Clébio, né? Obrigado a vocês que chegaram com antecedência. Vamos dar início para a nossa aula dessa sexta-feira, né? Falando sobre o estudo operacional de máquinas e implementos. Então, a gente já veio falando um pouquinho desse assunto nas aulas anteriores. Nós falávamos sobre arado de disco, arado de Iveca, nós falávamos sobre a operação, né, com esses equipamentos, né, e, e nos resta ainda, nessa aula de hoje, falar sobre a grade niveladora, tá? E falar sobre o subsolador, né? De todos esses implementos agrícolas, vocês sabem, né? Vocês reconhecem que o subsolador é aquele que atualmente ele tem realmente um uso mais efetivo, né? Eu esqueci de colocar para gravar a aula, só um instante aqui. Para gravar, ou já está gravando? Já está gravando, professor. Já está gravando. Ótimo. Então, vamos aqui ao slide seguinte. Muito bem. Olha só, a operação de gradagem, né, ela não tem nenhum segredo, né? E aqui, quando a gente fala em gradagem, nos referimos, então, a grade niveladora, né? Sem fazer confusão, portanto, com a grade Roma, aquela grade pesada, né? Que é para fazer aração. Então, aqui a gradagem, ou gradiação, né? Como vocês preferirem. Olha só, a finalidade, tá? Ela tem uma finalidade óbvia, né? Bastante intuitivo, saber para que serve essa grade niveladora. O nome já remete ao seu uso, né? A sua utilidade. Ela serve para nivelar o terreno, né? Então, veja aí, destorrar, fazer o destorramento, tá? Pulverizar, o que significa isso? Quando nós
fazemos a operação de aração com grade pesada ou com um arado de disco, arado de Iveca. Bom, quando fazemos essa operação, né, vocês entendem que o solo ele fica muito agregado, tá? O solo ele fica formando, né, aqueles torrões, né? E bom, o torrão ele vai permanecer e vai atrapalhar, né? Ele permaneceria ali, né, até na operação de plantio e atrapalharia a uniformidade da emergência, da germinação e da emergência das plântulas, tá? Então, o que a gente faz? 2 mãos de grade, 1 mão ou 2 mãos de grade niveladora para destorroar, né, esse torrão que ficou, pulverizar o solo, tá? Ou seja, mesmo esfarelar ele ali e manter ele bem niveladinho e naturalmente fazer nivelar esse solo, certo? Uma observação aí importante é o seguinte: o destorramento ele é mais difícil em solos argilosos com umidade elevada. Bom, a razão disso acho que ela é óbvia, ela é intuitiva, tá? Um solo de textura argilosa, a gente chama esse solo de um solo pesado, né? Então, ele é um solo pesado, tá? Exige potência, muita potência do trator, tá? Para fazer a operação de gradagem, de aração, principalmente. E eu quero chamar a atenção aqui para aquele momento em que o solo está com muito grande umidade, ele tem, portanto, né, uma propriedade que é de aderir à ferramenta que tem a ação de cortar, de nivelar o solo, ou seja, em outras palavras, ela tem a capacidade, esse solo muito úmido, entende isso? Esse solo muito úmido, ele tem a capacidade de ficar impregnado ali nos discos, né? Em uma forma simples de se dizer é isso. Então, mais uma vez, isso entra naquilo que nós falávamos, né? Sobre utilizar sempre, né? Fazer essas operações em um solo friável, né? Agora, vocês lembram o que pode ser, né? O que era um solo friável? Você lembra aí, Rafael? Um solo friável. Qual o teor de umidade de um solo friável? Clébio? Professor, eu não lembro, não. Eu perdi uma aula sua. Sim, não, perfeito. Bom, sabe o seguinte, o solo friável ele tem em torno de 60% de umidade. Ele tem em torno de 60% de umidade, né? É um momento ótimo da gente fazer a aração, né? Quando ele está com esse teor de umidade. Acima disso, já começa a ficar impregnado, né, no disco da grade niveladora, tá? Acontece muito, isso é muito comum, a terra ela se acumula, né, e fazendo um torrão muito persistente entre um disco e outro. O que acontece? Ele acaba anulando a ação daqueles 2 discos, tá? Ele fica muito forte ali, muito impregnado, certo? Então, não se esqueça disso, o solo friável tem 60%, tá, de umidade. Olha só, a condição inicial, né, que a gente pega para trabalhar esse solo, antes da aração, né, é mostrado aqui, vou passar o mouse aqui por cima, olha aqui, isso aqui é a condição inicial, né? Muitas vezes é de uma pastagem degradada que está ocupando ali, né, uma terra degradada e tal. E, bom, você vem com a operação de aração do solo, né? E tomba a leiva. Isso fica, né, mostrado aqui na segunda figura. Na terceira figura, nós vemos a leiva tombada, tá? Mas o solo ele foi um pouco desagregado, provavelmente por uma primeira operação de nivelação do solo. Uma segunda operação de nivelação do solo, você tem
Já o solo, tá? Aqueles sorrões que tinham formado, a gente acabou quebrando todos eles. Perfeito? Sete participantes. Bom, vou registrar a presença aqui. Quem que está presente? A gente já passa dos 15 minutos. Só um instante. Vou registrar aqui vocês que chegaram, né, ao nosso compromisso. Clébio, Rafael Luiz, e tem mais, Marcelo, né? É isso? Tem outras pessoas lá também, eu acho que o William, o Josemar, a Ana Karen. Eu acho que já tem uma turma lá, meio que olhando lá, não sei se tá aí, mas tá, parece que tá lá. Lá onde, você disse? Lá no, naquela janelinha lá de participantes. Tá, mas aqui acusa que nós somos 8 agora. Uhum. São 8 aqui, pra mim tá 8 também. Então, bom, Clébio, Rafael, o Alisson, conversei com você agora, né? Josemar e Ana Karen, só vocês, né? Bom, eu faço uma segunda chamada às, às 20 horas, porque a gente não pode começar a Ô, aula professor, sozinho. Sim, tem eu agora e o Daniel. Daniel, beleza. Tá, vamos fazer um resuminho aqui, eu vou passar um videozinho para você. Tá registrado aqui, Daniel. Vou fazer 2 chamadas, porque não dá, gente. Não dá para começar a aula com esperar 10 minutos, 15 minutos e 2, 3 estudantes. Certo? Vamos lá. Então, classificação das grades. Veja, essa classificação ela pode ser quanto à disposição das sessões. Olha só, é muito comum essa grade que nós chamamos de offset. Aqui, tá vendo esse primeiro desenho? Né? Ele é mostrado uma grade com 2 seções, né? 2 fileiras de disco, certo? Offset, tá? Também chamada de V. Tem uma outra grade que ela apresenta, né, 4 seções, em formato de X. A gente vai ver uma foto mais detalhada dela a seguir, tá? Mais adiante. E uma terceira grade, né, cuja a disposição dos discos ele encontra quase que enfileirado, quase totalmente enfileirado, sabe? Ele tem essa disposição aí, né, conforme a figura, em linha, né? Ou seja, nós chamamos isso de uma grade niveladora de simples ação, certo? Simples ação porque ela só revolve o solo para um lado, tá? Essas outras, esses outros modelos de grade niveladora, pessoal, a seção da frente, né, o alinhamento de discos que a gente tem na frente, ele joga naturalmente, né, ele revolve o solo para uma direção que é revolvido para uma direção contrária pela acessão, né, pelo alinhamento de discos que fica lá atrás. Tá? Então, são esses 3 tipos de grade. Essa grade que vocês estão vendo aí do tipo X, ela tem uma característica, viu? Normalmente esse tipo de grade é uma grade leve, tá? Que pode ser, inclusive, né, alçada pelo o sistema hidráulico de 3 pontos, tá? Ela pode ser levantada pelo sistema hidráulico de 3 pontos, né? Ela tem ali um esqueminha ali do chassi, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, a classificação das grades niveladoras também pode acontecer, né, quanto aos discos de suas seções. Então, veja bem, os discos, pessoal, pode ser simples, né,
um só tipo de disco, tá? Então, você tem todos os discos daquela seção, eles são discos lisos, perfeito? Ou então todos eles são discos recortados. Quanto a isso, essa classificação também pode ser do segundo tipo, tá? Que nós chamamos de mista. Então, você tem discos lisos e discos recortados na mesma grade. O que isso significa? Significa, na seção da frente, aquele alinhamento de discos que fica ali na frente, ele vai vir recortado. Porque ele faz a primeira operação de corte. E o segundo alinhamento, que fica atrás, nas seções de trás, esse segundo alinhamento, ele é um alinhamento de discos lisos, perfeito? Então, a gente tem essa pequena mistura aí, tá? É uma classificação aí, portanto. Veja, quanto à função, aqui nós estamos tratando mais especificamente das grades niveladoras. Mas, quanto à função, ela pode ser anadora, tá? Um menor número de discos, mas com maior diâmetro, tá? E a niveladora com um maior número de discos, só que cada um deles com menor diâmetro. A anadora é mais pesada, ela precisa cortar mais profundo, vocês sabem. A niveladora é só para dar aquele preparo, né, aquele retoque final, antes da operação de plantio. Bom, muito antes, pessoal, em princípio, assim, né, quando nós estávamos ali nos anos 90, final dos anos 80, enfim, quando era antes do plantio direto, tá, o agricultor ele precisava realmente fazer todas essas operações de aração e de nivelação do solo, tá? E era muito usual, hoje já não é mais, fazer duas mãos de grade, tá? A primeira mão era só para dar aquela arrumada na terra, e a segunda mão de grade era uma operação que vinha alguns dias antes da semeadura, tá? E ela era feita para quê? Ela era feita especialmente porque o mato, né, ele começava a sair, plantava-se, né, essas culturas anuais aí, principalmente plantava milho, né, nessa época, lá na primeira quinzena do mês de novembro, na segunda quinzena, talvez, do mês de novembro. Então, a grade... Então, já tinha chovido muito aqui na região, né? E você usava a seguinte... com frequência, você utilizava do seguinte modo, né? A segunda mão de grade, ela vinha para arrematar o terreno, né? E tirar aquele matinho que saía, né? Então, você já tinha um matinho crescido, a gente falava deixar a sementeira, né, aparecer, germinar. Então, já tinha um matinho crescido e a segunda mão, ela tinha essa função de matar, né, essa erva daninha para o plantio acontecer na sequência. Hoje, a gente sabe que, às vezes, nem você não faz nada, né? Espera 60 milímetros de chuva e já vem com a soja plantando na palhada, porque o plantio direto na palha, né, na palhada do milho. Hoje a gente sabe que a gente não faz nada disso, né? Não é necessário, muitas vezes não é necessário nem mesmo uma dessecação que antecede o plantio, tá? Planta-se primeiro, a gente faz isso lá em casa, nós plantamos primeiro e alguns dias depois, né, 2 semanas depois, vem com o glifosato fazendo uma aplicação só que serve, inclusive, para o pós-emergente. Perfeito? Bom, a classificação das grades, né, também quanto ao peso, tá? Pode parecer estranho, né, mas existem algumas grades leves cujo peso é em torno de 50 quilos. Olha só, isso aqui é algo estranho. Deve ser o peso de uma única seção, tá? Não deve ser o peso
Ou então o peso por metro quadrado, está faltando realmente alguma informação aqui. Peso médio, tá? Tem as grades aí de 50, 130 quilos, tá? E tem as grades também, que nós chamamos de grades pesadas, mais do que 130 quilos, tá? Quanto ao acoplamento, eu disse para vocês que aquelas mais maneirinhas, em formato de X, essa grade niveladora, ela é acoplada no sistema hidráulico de 3 pontos. Ela tem, inclusive, uma característica, né, uma coisa interessante que distingue, que diferencia ela das outras niveladoras, que ela tem quase uma estrutura de chassi, né? Tem um retângulo em cima para fazer ela ficar realmente alinhada, né? E ali nós temos também os 3 pontos para acoplar, né, no sistema hidráulico do trator. Então, ela é içada pelo sistema hidráulico. Perfeito? É uma grade, tem que ser uma grade leve, né? Bom, semi-acoplado, essa grade niveladora, ao invés de ela ser tracionada, né, pelo rabicho, ou seja, pela barra de tração, em vez de ela ser tracionada ali, ela acaba sendo tracionada pelos 2 braços hidráulicos do trator. Só que ela não é levantada, né? Ela não tem o terceiro ponto permitindo você levantar essa grade. Ela é simplesmente de arrasto, né? Nesse caso, ela é acoplada na barra de tração, né? No rabicho. Certo? Ótimo, galera. Então, veja bem, quanto à penetração das grades no solo, né? Ela é influenciada pelo seu peso, a galera chama isso também de lastreamento, né? Bom, o peso influencia naturalmente. A textura e umidade do solo, o solo friável é a condição ideal, né? Aquele 60% de umidade do solo. Afiamento dos discos, bom, não se afia disco, né? Você usa ele até precisar ser trocado, perfeito? Mas se ele está semi-novo, ele está em um afiamento melhor. E velocidade de deslocamento da máquina. Uma máquina que desloca mais aceleradamente, né? Se você está trabalhando mais aceleradamente, acaba que o peso, o lastreamento dela, né, passa muito acelerado e corta menos, né? Então isso aí vai influenciar na penetração dos discos da grade. Feito? Deixa eu abrir o chat aqui, pode ter alguma pergunta. Nossa, a galera dizendo aí boa noite mesmo, né? Certo. Então, pessoal, um instante, preparando esse mouse aqui que não quer funcionar. Não funciona. Muito bem, então isso sobre a penetração da grade, tá? Sobre a penetração da grade. Quanto ao preparo periódico do solo, ainda falando sobre a grade, veja só, uma nota, né? Uma nota aí esclarecedora. Olha só, como fazer o acoplamento, né? Naquela grade, em X, ela é apresentada a sua figura nesse slide. Reparem que ela tem quase uma estrutura, né? Ela tem quase uma estrutura de chassi, né? Realmente não chega a ser um chassi, né? É audacioso você dizer que isso é um chassi, mas é uma estrutura que está ali, cuja função é apenas manter a abertura das seções, né? Em um ângulo correto, né? Então, ela é acoplada, dá para vocês verem ali, ó, vou passar o mouse aqui, ela é acoplada aqui, ó,
tá? No sistema hidráulico de 3 pontos, tá? Você tem 2 pontos aqui, um terceiro aqui em cima, para fazer essa acoplação, essa acoplagem. E outras grades podem ser acopladas na barra de tração, naturalmente. Certo? Existe opção, existe oportunidade de regular essa grade para ela cortar mais ou para ela cortar menos. Então, vocês já perceberam aí que ela é um pouco em X, né? E o ângulo, tá? O ângulo de abertura dessas seções, ele pode favorecer o corte, né? Ou não do disco. Então, se você quer que a grade ela enterra mais, dá para mexer ali, né? É trabalhoso, você tem que meter chave, né? Não é trivial fazer essa alteração, mas dá para fazer. Só que basicamente, né? O pessoal não usa, né? A grade ela está regulada de um jeito e daquele jeito a galera sempre vai utilizar, porque é trabalhoso, tem que meter chave nisso daí. Muito bem. Essa grade de arrasto, né? Uma grade pesada, tá? Veja, a você, Júlio César, que observação que você faz nessa grade aí, por gentileza? Júlio César. Ana Karen, que observação que você faz nessa grade, Ana? Vamos lá, pessoal, vamos interagir, porque senão essa aula não vai dar certo, viu? Vai ficar muito monótono. Fala aí, professor. Posso? Por gentileza, vai lá. Você está identificado aqui como agrorotina, qual que é o seu nome? Meu nome é Divino. Ô, Divino. Então, Beleza. ótimo. Qual a sua observação? O que você traz de informação aí, só olhando nessa grade? Dando uma olhada assim meio rápido aí, parece que ela é uma grade de arrasto, né? E com as 2 seções de disco recortada. Isso, né? Acho que salta aos olhos essa informação. Ela tem discos recortados, tá? E é uma grade com uma estrutura muito reforçada. É uma grade em V também, não é isso? Aparentemente ela é uma grade mais de peso médio para pesado, né? Isso. E essa grade, ela tem 4 seções, né? 4 seções com 5 discos, mais ou menos. Cada seção tem uns 5 discos, então devem ser 10 na frente e 10 atrás. Discos recortados, né? E nessa forma, como ela está apresentada aí, com essa disposição, com essa abertura que ela tem, o que acontece? Essa grade ela está preparada para cortar mais profundo, né? Quando a gente quer fazer uma operação, uma mão de grade só, e não quer gastar muito óleo diesel, quer passar mais rapidamente, tá? Quando a gente está interessado, tem esse interesse, nós fechamos um pouquinho essa seção, né? As 2 seções, elas estão muito abertas, nós fechamos ela um pouquinho para a grade trabalhar sem menos esforço de tração do trator, tá? Só que aí ela vai cortar, naturalmente ela vai cortar menos, né? Professor, dependendo do solo, né? Dependendo do solo. Deixa eu voltar lá. Depende do trator. Depende do trator, muito embora, gente, isso aqui seja grade niveladora, né? Um trator desses mais antigos não vai exigir tanta potência. Eu contei ali uns 5 discos em cada seção, mas naturalmente vai algo, né, a gente pensar, a gente considerar, seria sim a potência do trator, tá? E existe, né, se você for aí lá na Paulo Mac, nessas grandes empresas aí que vendem implementos muito novos, né? Eu tenho a notícia, por exemplo, de um vizinho
não posso chamar de vizinho, porque na verdade está um pouco longe, mas ele tá a palhada e aquele risco iminente, né, de fogo. Vocês sabem, vocês devem ter acompanhado, quem é da região e quem é do negócio sabe. Fogo é o terror, né? E quando foi ocasião da colheita, quando era naquela região ali aqui da serra ali da Capa Branca, estava tendo muito foco de incêndio, né? E foi descobrir mais tarde que um caseiro que morava ali naquelas bandas ali estava na pura maldade, né? Ele saía de moto, uma Bros, inclusive, né? Aí eu fiquei com medo, né? Será que o pessoal vai pensar que sou eu? Então, tudo que era Bros ali, que andava ali, a galera tava com medo, porque o cara tava indo lá e tocando fogo, incendiando. Incendiou, por exemplo, uma área ali do Luciano, né? Uma área que é vizinha, inclusive, ao Clay, certo? Então, com esse milho safrinha, tá? A gente tem um cenário diferente. A paisagem que se cria é uma paisagem muito seca, pessoal, tá? Muito seco, né? A última chuva que vai dar, gente, no máximo, até o dia 10 de maio, né? Mas no 30 de abril, basicamente, a chuva na nossa região é assim, você já não tem chuva. Então, quando é momento de colheita do milho, o risco de incêndio é muito grande, tá? Existem esses malfeitores, né, que saem aí tocando fogo, ateando fogo. Existe também o risco do fogo ele começar na colhedeira, né? Então, quem colhe não quer correr o risco de ser incendiado, né, de perder a palhada, de perder a matéria orgânica, aquele resto de cultura que vai virar matéria orgânica, que vai melhorar a qualidade do solo. Quem está, né, o produtor que está ali, ele não quer correr esse risco muitas vezes. O que acontece? Ele vai lá e lança a mão, né, dessa operação aí de gradagem. E esse meu vizinho, eu já disse que não é um vizinho tão perto, né, ele foi, não sei se numa dessas empresas aí, e comprou, rapaz, né, um equipamento desse, e eu achei muito caro, 44 mil uma grade niveladora, né? Eu não pude ver qual que era a grade, não, mas eu imagino que seja uma grade com seções com muitos discos, né? Mas 44 mil reais numa grade niveladora, né? Realmente é muito dinheiro para ser investido, né? Dava para fazer uma coisa e fazer de uma forma mais barata, tá? Então, quando é ali nos primeiros 10 dias do mês de junho, na nossa região, a galera tá colhendo, né? E às vezes tem um foco de incêndio aqui, outro acolá, aí você vê aquele poeirão, né? Aquele poeirão, vários lugares assim, o pessoal gradeando a palhada que tem, né? Para evitar o fogo. Agora, o grande problema mesmo, a gente sabe, é quando o milho ainda está em pé, né? Aí é difícil fazer alguma coisa. Beleza? Professor? Sim. Uma grade dessa daí com de 20 discos, quanto você vê o trator tem de ter, mais ou menos? O trator precisa ter de potência? Isso. Não, nós puxamos uma grade dessa daí tranquilamente com um trator de 90 cavalos. Né? Não é problema, não. Tracionar grade niveladora não é problema, não. E você traciona ainda de segunda marcha ainda, um trator com 90 cavalos de potência. Segunda marcha, 2.000 RPM, né? E ó, mete o pau. É uma operação muito rápida, né? Rapidamente você consegue, faz muito chão, né? Num dia. Desculpe incomodá-lo. Qual o peso de uma niveladora dessa? Então, na nossa classificação ali, ela está acima de 130 quilos.
Não ficou muito claro para mim, eu vou rever depois esse slide, porque pode ser 130 kg por metro quadrado, né? É claro que um equipamento desse pesa muito mais, né? Ou A rotação 630 quilos por sessão. A rotação tem que ser mais de 1.500, né? 2.000 RPM, segunda marcha, num 295, ó. Da John É o Deere? costume. Hã? Qual a marca do Esse aí tá trator? falando é um Mass. Esse é um Mass Fex. Não, o trator Massey, é um trator Massey 275, ele arrasta ela tranquilamente, né? De segunda marcha e 2.000 RPM. Isso daí eu já É o fiz, trator né? 275? Sim. Não, 275 eu puxo ela não. Se for em grade com exceção de 20, que ainda tá aí de 20 discos ali, ó. Eu Não, os tenho discos eu dela é tô com um recortado. tratorzinho Tá certo, o disco dela é mas mesmo recortado. assim, eu tenho a grade de 14 discos Sim. e o meu trator é 275, ele, dependendo se abrir ela toda, ele trabalha chorando. Não, trabalha. Não, trabalha chorando. Essa tua grade, o disco dela é recortado? Isso quer dizer que o motor tá indo pro pau, né? É isso mesmo, ele é recortado. E a bichinha afunda bem, mas se abrir ela toda, Rotação, ela não dá conta não. quantos RPM? Eu não coloco. Eu nunca gostei de colocar 2.000 RPM no trator. Eu trabalho de 1.700 para baixo. Acima disso eu não coloco, não. Certo. Assim, o John Deere, um trator da John Deere, você pode andar com até 1.900, 2.000 RPM. Agora o máximo não pode, não. Certo. Bom, lá em casa nós temos um trator que ele não é um trator muito popular. É um trator modelo Santa Matilde, tá? Ele é equivalente ao 275. E agora, talvez a nossa grade ela seja uma grade mais leve em comparação com a sua, tá? Ela é V, ela tem 4 seções, tá? E os discos são lisos. Depende da abertura que a gente põe também na grade, né? Então, às vezes, com ela um pouco mais fechada. Eu já trabalhei, né, de 1.800 a 2.000 giro, RPM, né? E Professor, rende muito. isso aí também a gente tem que levar em consideração também a situação do solo, né? Pode ser que seja um solo Sim, mais duro. sim, sim. Também tem que levar isso em consideração. A umidade, principalmente, né? O resto, o resto vegetal, o que você está gradeando ali? Era uma pastagem? Era um braquiarão? Aquele resto vegetal ali, né? Somado a isso, você tem a umidade do solo, você tem a compactação do solo. Se era uma área imagine você, né? Uma área de pastagem, tá? Muito tempo de pastagem, o pé de boi, ele pode pisar e compactar ali 30%. Mas, se você não deixar, dependendo da pastagem, né, você tem que deixar um facho, tá? Para ela ter uma brota e fazer uma brota mais rápida, né? Muitas vezes isso não é respeitado, esse facho. O que acontece? Na chuva, a gota da chuva, ela toca o solo, né? A gente chama de embate, né, da gota no solo, e a chuva ela compacta muito. Eu já vi aí pessoal falar que a chuva ela tem a capacidade de compactar 70%, enquanto o pé de boi, por exemplo, fica só uns 30%. Tá? Isso em solo nu, né? Solo nu. Mas mas tentando um pouco focar mais aí na grade, tudo isso vai interferir. Tudo isso vai interferir na dureza do solo, né? Tudo isso vai interferir na dureza do solo. E, como o colega disse aí, isso vai influenciar, né, na nossa operação. Perfeito? Beleza.
Bom, aqui outros aspectos aqui do preparo do solo. Veja bem. Nós temos aqui a regulagem das grades, né? Esse mouse aqui não ajuda, viu? Esse touchscreen. Esse touch aqui do computador não ajuda. Regulagem das grades de disco. Veja, cada disco da seção traseira deverá trabalhar exatamente entre os dois discos da seção dianteira, né? Então, tem que ter atenção. Esse é um aspecto da regulagem, né? O disco de trás, ele vem cortando, né, no espaço deixado entre os dois discos da frente. A profundidade de corte pode ser alterada através de duas coisas. Veja, mudando-se o ângulo formado pelas seções, e aí muito facilmente você consegue isso, né? No trator, nós costumamos até amarrar uma corda numa haste da grade, né? E deixa ela à disposição ali do tratorista. O que essa corda faz? Nela, né, você consegue acionar um pino que vai abrir mais ou que vai fechar um pouco a grade niveladora. Tá? Então, essa abertura, esse ângulo entre o alinhamento da frente e o alinhamento de trás, isso influencia, né? Isso influencia muito, tá? E é uma forma de regulagem. Outra forma de regulagem seria mudando-se a posição da barra de tração. Ou seja, eu acho que tem aqui em slide mais adiante, pela barra de tração, nós conseguimos fazer a grade, ela trabalhar, né? Como que eu posso dizer? Um pouco mais de esgueio, né? Tá? Então, a grade ela vai trabalhar um pouco mais atravessada. Isso aí que você está falando, no caso, seria o cabeçalho da grade, professor? Isso, lá no cabeçalho da grade, tá? Um pouco antes ali de onde a gente faz o acoplamento, né? Tem um suporte, tá? Onde está parafusado, tá? Aquela barra que traciona a grade. Então, nós podemos mexer no ângulo, tá, dessa barra que traciona a grade. Nós podemos mexer nesse ângulo, tá? E fazer ela trabalhar um pouquinho de lado, ou cortando mais, né? Normalmente é para cortar mais, ou cortando menos, depende da posição. Também dá para fazer o seguinte, olha só, o rabicho do trator, né? Aquela barra de tração, ela pode ser colocada para trabalhar um pouco mais de lado, né? Isso daí também já vai influenciar um pouco. Muito embora a recomendação seria o seguinte: deixar uma folga, tá, para a barra de tração trabalhar, oscilar um pouquinho, né, para não judiar do trator. Perfeito? Acho que tem perguntas aqui. Deixa eu ler só esse item 3. Olha só. No item 3, a seção dianteira deve possuir maior poder de corte que a seção traseira. Vocês lembram de eu falar para vocês? Olha, é o seguinte. Grade niveladora, tá? Discos. Você tem disco liso e disco recortado. Algumas grades, elas são mistas. O que acontece? O disco recortado, ele vem na frente. Para quê? Para favorecer o corte, tá? O alinhamento de discos que tem ali na frente, aquele alinhamento, ele é que faz o corte, né, ser mais eficaz. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Está piscando aqui. Bom, aqui pergunta da Ana Cara. Veja, vixe, né? Ela se diz impressionada, vixe. Professor, quando se resolve colocar um pedaço de madeira em cima da grade, é devido fazer mais peso ou é alguma outra coisa? Eu já vi isso, viu, Ana Cara? E eu não vejo outra explicação senão fazer mais peso, né? Só que o que eu vejo não... Eu desacredito. Normalmente eu vejo o pessoal colocar madeira, mas aquilo não deve pesar suficientemente. Mas a intenção é essa, é de pesar para cortar mais, né?
Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Aqui o Ronilson falando aqui que usa mais para amaciar o motor, né? Bom, escreve aí novamente o Ronilson, né? Dando detalhes aí. Eu entendi que quando você tem ali um trator com motor novo, você provavelmente mexe nessa regulagem, né, e deixa a grade trabalhar um pouco de lado para ela cortar mais e forçar mais o motor do trator. Acho que eu entendi foi isso, né? Para amaciar o motor. Entendi. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Tá aqui uma visão, digamos, uma visão de cima, né, uma visão aérea aí da grade niveladora. Para quem vê a primeira vez, vou passar o mouse aqui por cima, tá? Essa grade niveladora, ela pode fechar de forma, ela pode ficar fechada, tá? Ela tem regulagem aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Dá para a gente regular e fechar ela. A gente fecha para transporte, ou a gente fecha basicamente para transporte mesmo, tá? A galera, com a grade fechada, né, a galera usa transitar com ela na estrada, uma estrada não pavimentada, né, uma estrada de terra, se a propriedade for fazenda vizinha e tal, for perto, não for muito longe, você vai rodando com ela, porque não corta, ela não vai cortar não. E, né, no extremo dessa regulagem aí, você vai ter as duas seções, né, muito abertas, tá? E trabalhando muito profundo no corte, certo? Bom, a outra regulagem, ela tá aqui, ó. Não sei se vocês veem o passar do mouse, tá? Aqui é a barra que traciona a grade, perfeito? Dá para meter chave nisso daqui e colocar a grade, trabalhar, né? De esgueio, né? Trabalhar um pouco atravessado, certo? Olha aí tá mostrando aí, tá? Acho que é até meio simples, viu? Não precisa meter chave, não é coisa bruta, não. Métodos de gradagem. Bom, aqui, para quem viu aquela aula sobre aração, a gradagem ela pode ser feita daquele mesmo modo, ou seja, de dentro para fora, tá? Você tem aqui dois limites aqui, ó, né? Você tem uma faixa de terra entre dois terraços, você vai lá no meio dessa faixa de terra e começa a trabalhar. Aí você vai e vai circulando ali aquela área ali, né? Isso aí nós chamamos de dentro para fora. Na figura de baixo está, né, um outro jeito de você fazer que é de fora para dentro, né? Você pode, inclusive, em duas faixas de terras, né, com 3 terraços, você vai contornando ali o terraço ali até fechar esse talhão. Olha só, subsolagem, eu tenho dito, falei algumas vezes aí que restou, né, desses equipamentos aí, aquele que tem mais uso é o subsolador, tá? E o subsolador, o nome dele já remete, né, à função desse equipamento. Ele tem a função de ir em uma camada de solo, tá, que está abaixo da superfície, tá, um pouco abaixo daqueles 15, 20 centímetros. O subsolador ele vai trabalhar, né, principalmente quebrando o impedimento físico do solo, né? Em outras palavras, basicamente quebrando a compactação que tem depois de 20 centímetros de profundidade, tá? Então, são hastes, vou mostrar isso adiante, o subsolador ele possui hastes, né, que fazem essa ação, né, de
de descompactar o solo. Então, basicamente, ele é para descompactar o solo, certo? E é um equipamento que ele não caduca, né? A niveladora tem ainda seu uso aí, um pouco aí, né? Porque a galera quer incorporar a palhada, não quer correr risco, às vezes, do fogo. Mas o subsolador, ele tem muito uso, especialmente porque, hoje em dia, pessoal, nós, né, nós utilizamos equipamentos que são muito pesados, né? Vejam, eu assistia uma live sobre essa, que falava sobre a descompactação do solo, tá? Nessa live participava um importante produtor aqui da região, o Ivan Bruxelles, né? E ele falava que, com muita razão, que o que mais compacta o solo que ele cultiva são a operação de colheita, tá? Então, o peso da colhedeira cheia de grãos, isso vai compactar muito, mas principalmente o peso da bazuca. As bazucas, antigamente, galera, né, transportavam uma quantidade pequena, né, de sacas, tá? Basicamente, você depositava ali uma vez, duas vezes a colhedora, né, e o bazuqueiro ia despejar, né, no caminhão. Essas bazucas, elas são muito mais, carregam um volume, carregam uma quantidade, né, uma tonelagem muito maior, perfeito? E esse produtor importante aqui na região, Ivan Bruxelles, ele comentava exatamente isso, que a bazuca dele estava compactando muito o solo, tá? A operação de colheita compactava muito, e em razão disso, a operação de subsolagem, elas fazia necessária, ou alternativamente, veja, existe uma técnica, né? O pessoal está usando um pouco aí, é de quebrar a compactação do solo, não por esse método físico, tá? Não por esse método mecânico, melhor dizendo, tá? De ir lá com o equipamento e quebrar, mas através de um método de manejo, tá? Eu estou me referindo ao sistema, é quase um sistema barreirão que a galera está fazendo, ou seja, plantando, semeando semente de braquiária, tá? Junto na operação de plantio de milho, fazendo essa semeadura de braquiária, os resultados têm mostrado o seguinte, que a braquiária, ela tem uma raiz que ela é muito agressiva, então ela penetra com muita facilidade no perfil do solo, né? E a raiz da braquiária, penetrando o perfil do solo, ela vai fazer duas coisas. A primeira coisa, ela é fisicamente, o efeito é físico. Ela vai, aos pouquinhos, ela tem essa propriedade de descompactar aquela camada subsuperficial. Ela tem essa propriedade. E um outro efeito, né, é um efeito químico. Veja bem, a raiz da braquiária, tá? Ela tem um sistema radicular profundo, tá? Então, ela vai explorar nutrientes que estão sendo lixiviados, nutrientes que estão deslocando no perfil do solo, né? Que já estão lá em profundidade e que a cultura do milho, por exemplo, não alcançaria. Vou repetir, a braquiária, o sistema radicular é muito agressivo. Então, ela busca esses nutrientes lá em cima. E o que acontece? A raiz busca para jogar na folha. Então, ocorre uma reciclagem, né? A galera chama disso. Ocorre uma reciclagem dos nutrientes que estavam lá em profundidade e passam à superfície. Então, tem esses dois efeitos, né? A braquiária, eu aposto muito nessa técnica, né, de plantar a braquiária juntamente com o milho, né, e fazer um pós-emergente para segurar um pouquinho a braquiária, para ela vir só depois do milho fechar, né? Eu aposto muito nessa técnica, né, como forma de descompactar o solo, certo? Então, veja bem, o preparo periódico do solo. É uma definição aqui, portanto, consiste na subsolagem, né,
que é a movimentação do solo numa camada abaixo da superfície. Tá? Então, abaixo de 20 centímetros. A finalidade tem como objetivo quebrar a compactação do solo. Isso vai favorecer o quê? Tá? Vai favorecer a infiltração de água, vai favorecer uma melhor penetração das raízes da cultura, naturalmente, né? Em soja, nós temos o seguinte, é muito comum, às vezes eu vejo, né, vou lá, arranco um pé de soja e observo o sistema radicular. A raiz, ela desce e, de repente, ela vira para o lado. Ela não consegue penetrar na profundidade. Isso pode ser duas coisas, né? Uma camada de impedimento físico, que é o que a gente está tratando aqui. Antigamente a gente chamava isso de pé de grade. Então, quem quiser saber mais sobre o pé de grade, pergunta aí, a gente fala. Mas é uma camada de impedimento físico, a soja chega ali, né, o crescimento da raiz da soja, tá, é o que a gente chama de uma raiz pivotante. Essa raiz pivotante, ela tem um eixo principal que precisa descer, né? Só que ela chega ali, encontra a terra apertada demais, ela vira, tá? E aí ela não vai crescer na profundidade. Qual que é o resultado disso, gente? Dá um veranico lá em dezembro, tá? Início em dezembro, janeiro, é comum em dezembro, tá? Dá um veranico lá, pega a soja na fase de enchimento de grão, e aí ela não tem condições de buscar umidade do solo que está lá na profundidade, né? Então, um efeito muito interessante da subsolagem é basicamente isso, é permitir a penetração das raízes até uma camada muito mais profunda, para essas plantas elas né, conseguirem aí superar um veranico aí de 20 dias, por exemplo, certo? Eu vejo que tem perguntas ali, daqui a pouco eu chego nelas. Bom, melhora a aeração do solo, eu tenho dito isso, né? Vou repetir aqui. O solo é um sistema trifásico. Uma fase do solo corresponde à parte física da partícula, corresponde à partícula do solo, areia, silt, argila. A outra fase do solo ela é gasosa e a outra fase é uma fase líquida. Então, você precisa ter um solo ideal, você tem 50% dele feito das partículas do solo. A outra metade são espaços vazios. Esses espaços vazios, o ideal é que metade dos espaços vazios seja ocupado por água, né, umidade, e a outra metade por ar. Vocês sabem e precisam saber, que as culturas, as nossas espécies vegetais cultivadas, elas respiram pela raiz. Então, a atividade da raiz, quando ela vai absorver algum nutriente, a raiz, alguns nutrientes são absorvidos de uma forma ativa. A raiz, ela precisa de uma oxigenação, ela precisa de oxigênio, ar, portanto, para produzir energia, né, que vai fazer um transporte ativo, tá? Um transporte ativo de nutrientes que está do solo, né, que vai entrar nas raízes. Então, a raiz, ela precisa disso, gente. Ela precisa de um sistema poroso, tá, que vai oxigenar ela. A raiz respira, né? Não esqueça disso, a raiz respira, certo? Exceção, um detalhe interessante é o arroz. Quem quiser perguntar, a gente fala sobre isso depois. O arroz, ele pode ser cultivado no solo inundado, né? Mas é uma outra questão. Bom, permite, portanto, a melhor aeração do solo, uma melhor drenagem do solo também vai acontecer, certo? Uma diminuição da erosão do solo também vai acontecer, né? O preparo periódico do solo, bom, olha só, nós podemos, né, fazer esse preparo, né, e de forma a trabalhar a maiores profundidades, né, com os implementos usados na subsolagem
isso vai requerer uma maior potência do trator. Então, a gente falava sobre potência de trator na operação de gradagem com niveladora. Eu não me preocupo com isso, sabe? É preocupante você pegar um subsolador cuja haste vai lá na extrema profundidade, a 40 centímetros, né? Isso vai exigir potência do trator. Cada haste isso é uma informação interessante, cada haste de um subsolador, ela vai exigir potência, tá, de 30 a 50 cavalos, certo? Cada haste, né? Tá? E a subsolagem ela pode ser feita, tá, até 30 centímetros, tá? Se for feita abaixo de 30 centímetros, o pessoal chama isso, inclusive, de escarificação. Vou ver aqui no chat, aqui, parece que tem algumas perguntas. Bom, deixa eu ver aqui. O Hauer, ele fala, a R$ 32 compensa plantar arroz na caixa d'água, o pacote? Eu entendi pouco da sua pergunta, Hauer. Acho que você pensa, e você falou ali em preço. É isso? É R$ 32 a saca do arroz? Eu não sei quanto que está o arroz na região. Plantar na caixa, provavelmente você está se referindo a plantar no sistema irrigado, né? Aquela irrigação por tabuleiro. Mas isso a gente não tem aqui na região, né? Isso é lá na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que o pessoal planta, né? Não sei, se eu não entendi, você refaz a sua pergunta aí para ficar legal. O Rafael Luiz, eu já vi isso, ela mistura na outra, não me lembro aqui qual era o assunto. Certo. Beleza, entendi. Perfeito. Pessoal, eu já deveria fazer aqui a chamada. Eu vou tentar finalizar essa parte aqui, tá, desses slides. A gente já está terminando. Deixa eu ver quantos slides ainda tem. Olha só, mais 4 slides. A gente termina em breve. Tá? Tirei aqui sem querer, eu tirei o negócio. Apresentação, share. Tá. Beleza? Bom, compactação do solo, falando aqui, né? Mais informações aí. É quando o solo perde sua porosidade devido ao uso intensivo, tá? O uso intensivo, máquina pesada, tá? Não se esqueça, viu? O embate da gota da chuva diretamente no solo pode ser um dos principais compactadores do solo. Pressão exercida no solo pelos pneus de tratores, né, de bazuca, etc. Tráfego constante das máquinas do solo, é um grande problema. Ação dos órgãos ativos, discos, hastes, durante a operação de mobilização do solo, pé de grade. Isso daqui era muito importante no passado, hoje já não é mais. Tá? Porque com o plantio direto, a gente não faz mais gradagem de uma forma assim, todo ano fazer. Né? Antigamente, né, a galera já colhia, colocava um gado lá na palhada, depois, quando ia começar as primeiras chuvas, todo ano tinha que gradear. Né? Então, acontece o seguinte, a grade ela tem um peso, e aí ela corta até 20 centímetros. Aí você pensa o seguinte, abaixo de 20 centímetros, o que acontece? Ela só está pisando, ano após ano, a grade está só pisando. Isso a gente chama de pé de grade. É uma camada compactada na profundidade de 20 centímetros. Perfeito? Os efeitos da compactação podem ser redução do sistema radicular das culturas, erosão superficial. Tá? Olha aí, essa primeira figura aí é mostrado com clareza o que vem a ser um pé de grade. Olha ali, ó. Tá vendo? Abaixo ali, ó, de 20 centímetros, um pouco mais, né, uns 30 centímetros, você tem um bloco ali de terra dura. E também tem outro bloco ali endurecido ali abaixo
de 15 centímetros. Então, a haste do subsolador, ela faz exatamente isso. Ela vai ali, ó, naquela profundidade ali e vai quebrando, né? Pô, isso daqui eu ensinei em topografia, como a gente, no campo, né, estimar o que é o nosso solo, a textura dele, se é uma textura média, textura argilosa, né? Acho que fica para um outro momento. Aí está a imagem do subsolador, um subsolador que nesse caso aí tem 5 hastes. Se ele precisa de 50 cavalos para cada haste, o trator tem que ter 250 cavalos. Né? Se a haste ela precisar de 30 cavalos, 150 cavalos seriam necessários. Bom, 150 cavalos na barra de tração, viu, gente? Não é 150 cavalos no motor, não. Tá? Tem isso. Porque você tem uma perda de potência do trator, tá? Até a barra de tração. Tá? É necessário pensar nisso. Bom, aqui, focando aqui uma haste, né, do subsolador. Classificação dos subsoladores. Deixa eu ver se está terminado. Bom, vamos deixar esse slide para a próxima aula. Fazer a chamadinha aqui básica. Galera, alguma pergunta? Senhores, senhoras. Professor? Sim. Lá onde eu trabalho, na fazenda, Sim. eles estavam trabalhando lá, assim, no cálculo deles, eles queriam trabalhar com 40 centímetros de profundidade na subsolação. Bom. Só que tem momentos que acontece do levantamento da máquina, sabe? O trator vai trabalhando, aí chega num lugar assim que meio que pesa pro trator e, tipo, tem que levantar um pouco o subsolador, andar um pouquinho e depois abaixar. Ali era caracterizado um pé de grade? Mais ou menos assim? Eu acho que não, porque o pé de grade, ele tá presente, né, em toda a extensão da área. Né? Não significa naquele trecho ali, aí você levanta a grade e aí mais adiante você não tem um pé de grade. Ele está presente, quando tem, ele está em toda a extensão da área, né? Então ali pode ser uma má distribuição do trator, né? Eu acho que o trator não é próprio para aquela operação. Como que foi mesmo? Foi um subsolador, se não me engano, um subsolador de 6 hastes. O trator acho que tinha ali seus 120 cavalos mais ou menos ali. E quando ele conseguia trabalhar num local que trabalhava bem, ele aterrava bastante as hastes. E aí chegava num local ali que ele não conseguia, começava a patinar, levantava ele um pouquinho, ele andava um pouco e depois enterrava tudo e ele conseguia ir embora. Certo. Às vezes pode ser pedra, viu? Uma coisa também. Dessa natureza. Certo? Às vezes pode ser um solo mais compactado. Nós também estava subsolando o solo lá e ele também parava assim, não levantava um pouquinho. E ele tocava. O solo está muito compactado, sabe? O trator até antes estava dando conta aí, agora eu não sei o que acontece. Chegou nessa área do talhão lá e não existia a área de manobra em cima dele, sabe? De armazenamento de matéria, não tinha. Acho que vai ser o mesmo caso do nosso lá. O cara ficou 5 anos sem passar um descompactador. É descompactar o mesmo solo, sabe? Às vezes o cara passa um escarificador. O escarificador ele pega ali só questão de 20, 30 centímetros. Às vezes passa o subsolador, ele já é mais profundo. O nosso lá ele passou só escarificador todo tempo, né? Aí quando nós for passar lá também, o subsolador ele travou. Queria ir, o trator dava conta. Enfim, tem todas essas nuances aí, né? Mas aí precisava trabalhar, no caso do Kleber aí, que ele narrou aí para nós, precisava trabalhar com a haste menos profunda para o trator conseguir tracionar? Isso mesmo. Eles calcularam lá uma estimativa lá e falaram, não, vamos trabalhar de até 30 centímetros de profundidade. Só que aí chegava um lugar que ele, não sei o que acontecia, ele não conseguia e parava, ele tinha que levantar e continuar.
Hum. Não, é isso aí mesmo. Pessoal, eu vou pegar uma caneta aqui para fazer uma chamada. Espera só um instante. Ai, o professor foi só pegar a caneta pra fazer a chamada. Que foi? Eu tenho 14 anos na minha conta, fui passar lá, não tava dando erro, não passou de jeito nenhum. Fico mexendo no dinheirinho, a gente tem que pagar as contas, meu filho. Olha, essa tentação. Ei, cachorro, vai pagar tuas contas, cachorro? Ah, te lascar, vagabundo. Ô, vagabundo. Romilson. Romilson, malandro. Fala, maluco. Já tu fica falando tuas coisas aí no particular no grupo aí. Galera, eu acho que tá gravando a aula ainda, hein? É o cachorro aí, não sabe desligar esse áudio dele. Sei não, né, vagabundo? Muito bem, galera. Bom, antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero a atenção de vocês para o seguinte. Veja, a aula... Tá todo mundo ouvindo? Sim, né? Certo. Bom, tá um ruído. Seguinte, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês pro lado, né, que às vezes preocupa, às vezes chateia um pouquinho. Olha só, na aula de hoje, a gente fez um coro de 10 estudantes, 10, olha só, somente às 7h25. Ou seja, se a gente continuar dessa forma, né,
eu sei o que fazer, né? Porque... Professor, desliga o áudio de todo mundo aí, deve ter alguém com o microfone aberto. Sim, eu até tirei do ouvido aqui, não estou escutando. Mas não dá para a gente dar aula, né, para 1, 2 estudantes. Tá? Eu vou começar a avaliar e dar nota para quem chegar e estiver presente. Eu peguei aqui o nome de 6 estudantes aqui que estavam presentes. E não dá, né, gente? Realmente a gente tem que ter um coro, tá? Já nos primeiros minutos, porque senão perde muito tempo, né? Tá? Eu espero que vocês entendam, agradeço a compreensão de vocês e para a próxima aula, né, que seja assim, perfeito? Bom, pessoal, aqui, portanto, nesse dia 4 de setembro de 2020, letra A, quem é a letra A? Fala o nome aí. Ana Karen, presente. Perfeito. Letra C, quem está presente? Clay, Clébio, quem mais? Letra D, quem está presente? Dean, Din, só tem o Din? Divino. Daniel, professor. Beleza, o Divino está aqui no finalzinho aqui, ó. Daniel. Ué, Daniel, você é novo na turma? Rodrigo? Sim, professor, sou novo na turma. Beleza, coloquei para você aqui. Certo. Ô, Daniel, aí você tem 3 faltas, né, para trás. Mas tudo bem, não vai te atrapalhar. A Priscila não me passou, não. Certo. Aí você veja com elas ali. É tranquilo, não te atrapalha, não. Letra E, quem está presente? Letra F, quem está presente? Fernando Danner, tá? Letra G. Monta esse Rafael aí, velho. Beleza. Letra G, quem está presente? Letra G. Letra G. Hudson está presente? Helder está presente? Letra J, quem está presente? J, professor. Júnior César. Josemar. Certo. Júnior. Professor, você já chamou o Kleber? Meu notebook carregou na hora. Pois é, eu estou na letra J agora. João quem? João Lucas, João Pedro. Letra J. Josemar. Oi, fala. Josemar, Júnior, já coloquei para vocês aqui. Beleza, falou. Quem mais? Letra J. Jailson, sim ou não? Bom, não respondeu. Não está presente. Caio. Caio está presente? Caio com K. Leonardo Felipe. Lourival. Letra L. Quem está presente aí? Letra L. Quem que está presente? Letra M. Quem que está presente? Monaísa. Monaísa. Quem mais? Letra N, Natal, está presente? Natal presente, professor. Beleza. Letra P, quem está presente? Só tem o Paulo aqui na letra P. Tá presente ou não? Letra R, quem está presente? Hauer presente. Rafael, Hauer. Ronilson. Beleza. O Sebastião está presente? Vinícius.
o Arlen, o Wilker, o Ingrid, o Wellington, Bruno. Rodrigo. O Wellington presente. O Ricardo pede para avisar que ele está sem áudio. Ele está colocando presente no chat. Quem colocou? Ricardo. O Alisson presente, viu, professor? O Alisson presente, perfeito. O Wellington também, professor. Antes, deixa eu colocar aqui para o Ricardo aqui, que ele ficou para trás. Quem falou presente agora? O Wellington. Wellington, perfeito, Wellington. Antônio Pinho, Marcelo, Divino, já coloquei. Antônio Pinho presente, professor. Antônio Pinho. Presente. Beleza. Ótimo. Presente. Beleza. Bom. Só tem um Myron também, então falou que tá sem áudio, não sei se você botou o nome dele. Myron. Coloquei agora. Myron presente. Professor? Sim. Só um minutinho. Eu não sei se a Priscila foi passado para você. Sim. Mas nas suas aulas, uma sexta sim, uma sexta não. A primeira aula sempre vai estar chegando uns 30 minutos atrasado, viu? Por conta do trabalho. Você é o Natal, né? Natal, isso. Entendi, Natal. Beleza. Vou guardar aqui na cabeça. Obrigado pela informação. Obrigado. Certo. Alguém que eu não chamei? Não, né? Professor? Clébio. É o Clébio. Meu computador desligou na hora que... Carregou na hora que eu... colocou? Coloquei. Obrigado, viu? Disponha. Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? E entreguem aquele exercício. Eu dei até que dia mesmo para entregarem? Até sexta-feira que vem. Certo. É isso aí. Até sexta-feira que vem, me entrega aquele exercício. Beleza? Mas no decorrer da semana, se der para te enviar lá no seu WhatsApp, não tem problema não, né? Eu vou colocar o meu e-mail, porque o WhatsApp... Eu estou tendo um problema com o WhatsApp, formatei celular, perdi as coisas. Eu vi que não é muito bom o WhatsApp como forma de registro. O WhatsApp não é bom. O e-mail é bom como forma de registro. Eu vou passar o e-mail, aí só mandar no e-mail lá, fica show. Tá. Aí, igual no caso, eu posso mandar escaneado também? Pode sim. Pode mandar escaneado ou fotografado, né? Certo. Essas suas aulas, você vai disponibilizar alguma coisa assim em PDF no grupo ou não, professor? Esses slides aqui, é o seguinte, eu já dei essa aula 2 vezes antes, essa é a 3ª vez que eu dei a aula, então os slides estão muito preparadinhos. E eu já coloquei lá no portal do aluno, né? É porque eu coloquei um arquivo só, mas durante todo esse período a gente está em um arquivo só, ele tinha 47 slides, né? Então é por aquele material lá. Tá, beleza? Beleza. Pode acessar lá. Valeu. Certinho, pessoal, obrigado. Então é isso aí. Valeu e boa noite. A gente espera vocês, quem for assistir a aula de silvicultura. Um abraço. Abraço.